Senhor, eis aqui a tua ferramenta, pastor Sérgio, meu Pai, qual aprove o Senhor marcar esta tarde para trazer uma palavra. Te peço, usa-o mais uma vez, Senhor, poderosamente, não, Senhor, para a glória, Senhor, do homem, para a nossa glória, mas para a tua glória, Senhor. Senhor, teu Espírito Santo tome ele e usa-o poderosamente também, Senhor, nessa tarde, que nós possamos diminuir e o Senhor cresça na vida dele, em nome de Jesus. Pastor Sérgio. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ler apenas o versículo de número 8. Apenas o versículo 8. Deus seja louvado. Nos diz assim o texto sagrado. Primeiro livro de Samuel 17:8, já está aqui na projeção. E diz assim, eu estou com uma versão aqui um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel, e disse-lhes: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei um homem para vós, e deixai-o descer até mim. Amém? Pode se assentar os irmãos, muito obrigado pela recepção tão calorosa. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, pela primeira vez cultuando a Deus aqui nessa igreja, a convite do pastor Marcelo. Agradeço a recepção, pastor Marcelo, tão calorosa, a hospitalidade, para nós é um prazer muito grande. Eu sou um seguidor assíduo da ADAC, nas redes sociais, sempre acompanho as atividades lá no Instagram, às vezes nas tardes de terça-feira, com um tempinho a gente entra lá e consegue ainda acompanhar parte do culto, e fico muito feliz e honrado por esse convite tão especial. Nós queremos ser bem sucintos, dentro do tempo que nos foi dado, porque entendemos que o culto aqui, o propósito maior é, além de honrar a Deus, cultuar o Senhor, é orar pelas pessoas, invocar o milagre que Deus tem para realizar por intermédio do nome de Jesus. O contexto aqui, acredito que os pregadores, pregadoras que aqui já passaram, já estiveram tratando, mas eu gostaria de apenas usar alguns minutos para que nós entendamos a dificuldade que o povo de Israel estava vivenciando. Os filisteus sempre foram uma pedra no sapato de Israel, sempre eles estiveram lutando contra Israel, e alguns episódios bíblicos vencendo o povo de Israel, porque eles estavam em desobediência, e Deus então permitia algumas derrotas. Aqui nesse texto, já um período de 40 dias, Israel estava no campo de batalha. A Bíblia diz que eles estavam em um lado, em um monte, o exército de Israel, havia um vale, uma depressão, o sopé entre os dois montes, e no outro monte estava o exército filisteu. Já 40 dias, desde o primeiro dia, saiu do meio das fileiras do exército filisteu um homem que, para a estatura do judeu na época, até nos dias de hoje, se nós formos converter aqui a altura apresentada pela Bíblia, vai dar mais ou menos uns 2,90 metros, 2,95 metros. Um homem de quase 3 metros de altura, e a Bíblia vai trazendo a descrição da roupa, ou daquela vestimenta de guerra daquele filisteu, que tinha o nome de Golias. Quase 70 quilos era a sua couraça ou a sua armadura. Só a ponta da sua lança, diz a Bíblia, pesava em torno de 7 quilos. Agora vamos imaginar um homem tendo habilidade para lutar com 60 quilos no seu corpo, de 60 a 70 quilos. Era um homem muito forte. Só a ponta da lança, quase 7 quilos. Existia alguém também que a Bíblia chama de escudeiro, que levava o restante das suas armas. Então, causava um pavor imenso quando ele descia ao vale e gritava, dizendo: tem algum homem aí?
Tem homem aí do lado dos israelitas para lutar comigo. Então aquele eco, a voz dele ecoava e assustava as pessoas. Se nós fôssemos lendo versículo por versículo, lá na altura do versículo 24, por ali, vai dizer que todo Israel estava com medo. Saul, que era o mais cotado para lutar, porque a Bíblia diz que dos ombros para cima era o mais alto de todos, e ele era o rei de Israel, mas ele também temia. E o filisteu saía pela manhã e pela tarde. Isso aconteceu por longos 40 dias. Então, no mínimo 80 vezes eles ouviram essa afronta, e ninguém decidiu lutar. Mas graças a Deus que a DAC se reúne aqui nessa tarde, e nas tardes que antecederam essa terça-feira, para receber de Deus estratégias para derrubar gigantes. Para derrubar gigantes. Então eu quero, de maneira aqui bem sucinta, falar sobre 5 estratégias que nós precisamos praticar, passos que precisamos dar rumo à queda do gigante. A primeira delas, quando Davi chega para levar o lanche para os irmãos, amando do seu pai, e ele percebe que aquele gigante está saindo ali e afrontando o exército de Israel, Davi ainda ouve falar como estímulo, dizendo: olha, Davi, quem derrubar esse gigante não vai pagar mais imposto em Israel. Meu sonho, né, irmãos? Brasileiro não pagar mais imposto, imagina, o preço da gasolina ia para quanto? Não vai mais pagar imposto, e além disso, ele vai ser genro do rei. Davi pergunta: o que vocês estão falando aí? Qual é mesmo a recompensa? E eles falam para Davi, os irmãos querem se opor. Davi então decide lutar. Primeiro passo para nós vencermos o gigante. Primeiro passo, repita comigo: o primeiro passo para vencermos o gigante. Isso aqui é um método pedagógico, né, irmãos? Talvez tenha alguém da área aí, repetição. Então vamos lá, o primeiro passo: não deixe o inimigo ditar as regras do combate. Vamos repetir? Não deixe o inimigo ditar as regras do combate. Agora só vocês. Maravilha. O que é que o filisteu fez? Não vamos lutar não, israelitas. Escolha um dentre vós e lute comigo. Se eu vencê-lo, nós filisteus iremos subjugar os israelitas, ou a nação israelita. Se eu perder a batalha, nós seremos vossos serviçais. Ele estava ditando as regras do combate. O exército de Israel não saiu para colocar alguém para lutar por eles, saiu como um exército para todos pelejarem. Eles estavam deixando o inimigo ditar as regras. Ficou 40 dias afrontando e dizendo: escolha um, escolha um, escolha um. E nós não podemos deixar o inimigo ditar as regras. Às vezes nós nos acovardamos, ficamos na defensiva, enquanto a Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão ao avanço da igreja. É a igreja que avança, não é a igreja que se defende, não. A igreja avança e as portas do inferno vão caindo por terra. Nós não podemos deixar o inimigo gritar mais alto. Quando Jó perde filhos, perde saúde, perde bens, Jó disse o seguinte: o diabo tirou tudo de mim. Não, ele diz: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó não reconhecia nenhuma outra autoridade espiritual sobre a sua vida, senão a divina, senão a autoridade de Deus. Jó, ele não ficou lamuriando, reclamando, dizendo: o pneu do carro furou, foi o diabo, a dor de cabeça veio, foi o diabo. Não, ele estava debaixo do cuidado de Deus. Se aconteceu algo, foi porque Deus decidiu permitir que acontecesse. Não deixe o inimigo ditar as regras. Quem manda na tua casa é o Senhor da tua vida, Jesus Cristo. Ele que é dono da sua vida. A Bíblia diz que o espírito, a alma e o corpo deve ser guardado irrepreensível até a vinda do Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho é dele, por ele e para ele. É ele que rege as nossas vidas e não o diabo. Pastor, mas o diabo falou, ele fez isso e aquilo outro. A Bíblia diz que ele ruge como leão, faz barulho mesmo, buscando a quem possa tragar. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O inimigo não vai ditar as regras,
ele não vai ficar mais gritando no vale para causar tumulto e barulho, porque ele vai cair por terra nessa tarde em nome de Jesus. Não deixe o inimigo ditar as regras. Davi então decide lutar. Quando levam Davi até o rei Saul, e Davi se apresenta diante de Saul, imagina, Saul bem alto, como mencionei, Davi mais ou menos 17 anos de idade. No hebraico lá, a descrição do capítulo 16 de 1 Samuel, vai falar que ele tinha as bochechas rosadas, vai falar do seu cabelo avermelhado, né, ruivo. Então o menino de boa aparência, está lá no texto, tocava bem, o Senhor era com ele, valente, sisudo em palavras, 1 Samuel 16, está lá. Então Davi se apresenta, Saul olha para Davi, puxa, se fosse nos dias de hoje, entrava no perfil de Golias, e disse assim, olha, ele é guerreiro desde a juventude, olha só aqui, derrubou tantos, ele é guerreiro, ele tem um currículo de guerreiro, ele tem uma fama de guerreiro, faz 40 dias que ele nos afronta, ele tem uma capacidade, uma força excomunal, você não vai conseguir. Segunda estratégia para derrubar gigante: não dê ouvidos a conselhos adversos. Repita comigo, não dê ouvidos a conselhos adversos. Você não vai dar conta, a sua família é pobre, você não vai alcançar, você é fraco, o casamento acabou, ruiu, não adianta mais. Que adianta ficar indo para as tardes da resposta, da bênção, da vitória, sendo que a tua vida não muda? Para por aí. E às vezes nós estamos dando mais ouvidos à voz da tempestade, das adversidades, do que à voz de Deus. Se fosse firmar a decisão pelos conselhos de Saul, Davi não se tornaria rei de Israel. Davi não se tornaria esse referencial para a igreja cristã dos nossos dias. Davi não deu ouvidos aos conselhos adversos. Não importa o que as pessoas têm dito ao nosso respeito. Quando uma comitiva de espias são enviados a Canaã e permanecem por ali, sondando a terra por 40 dias, eles retornam, eram 12 homens, 10 deles com um relatório bem desanimador, dizendo, olha, tem muito gigante, vai ser muito difícil conquistar essa terra, não tem como. Josué e Caleb diziam, tem gigante, mas tem pomares, tem gigante, mas tem água potável, tem gigante, mas tem casas construídas, tem gigante, mas a terra mana leite e mel, tem dificuldades, mas também tem bênção, tem vitória, tem luta, mas também nós vamos triunfar, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Só que a tendência nossa é dar mais ouvidos às vozes de pessimismo, de desânimo, do que acreditar na promessa, como o pastor Marcelo bem falou. Então nós não podemos dar ouvido a conselhos adversos. Se Deus nos fez a promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele não nos abandona no leito de enfermidade, Ele não nos abandona no momento de escassez financeira, Ele não nos abandona quando os amigos deram as costas, pseudo-amigos. Deus está contigo na luta, na peleja, no vale, na adversidade, e não te desamparará o Senhor. Não dê ouvidos a conselhos adversos. Paulo, ele elenca uma série de adversidades no capítulo 8 aos Romanos, falando ainda que morte, principados, potestades, fome, nudez, espada, perseguição, venha tudo isso contra a nossa vida, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você consegue entender isso? Algumas lutas você nem começou a enfrentar, olhe para mim, algumas lutas você nem começou a enfrentar, mas o resultado final será a sua vitória, é o que está escrito na palavra. Não dê ouvidos a conselhos adversos. Pastor, mas eu saí de casa debaixo de palavras de desânimo, então eu vou despertar, ou melhor dizendo, alimentar a tua fé pela palavra de Deus aqui nessa noite. A Bíblia diz que você é amigo de Deus. Jesus falou, vocês são meus amigos, eu revelo a vocês a minha vontade. A Bíblia diz que você é filho e filha de Deus. Todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhas de Deus.
Quer mais? Quer mais? A Bíblia diz que você tem poder e autoridade no nome de Jesus para orar e expulsar as obras das trevas. A Bíblia diz que o Senhor está contigo por onde quer que andares. Ele não te desampara nunca. A Bíblia também diz que nós hoje somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então enche o teu coração de esperança, porque maior é aquele que prometeu e vai cumprir a sua palavra. Não dê ouvidos a conselhos adversos. Terceiro, a atitude de Davi: não deu ouvidos e falou assim: rei, fique sabendo uma coisa, eu sou pastor de ovelhas. Quando eu estou apacentando as ovelhas do meu pai, vem ursos e leões, arrebatam ovelhas do rebanho. Eu vou lá, um menino de 17 anos mais ou menos, luto contra ursos e leões. Aí ele diz assim mais à frente: e Deus me dá vitória contra ursos e leões. E vai ser da mesma forma contra esse circunciso filisteu. Terceiro passo para o gigante cair. Eu acho que nessa hora o gigante já está correndo, mas a gente vai pegar ele ainda hoje. Terceiro passo para o gigante cair. Terceiro passo: não se esqueça do que Deus já fez por você. Não se esqueça. Davi está dizendo: rei Saul, eu tenho experiências com Deus. Deus já me deu vitória. No meio do deserto, não tinha ajuda de Eliabe, Abinadab, de Samar, do meu pai, de ninguém. Era só eu e Deus. E Deus me deu vitória contra essas feras. Eu tenho experiências com Deus. Sabe por que Deus permitiu e permite a adversidade? Para te preparar para lutas maiores à frente. Deus está permitindo um processo para que você seja aperfeiçoado. Ele vai te preparar. É por isso que existem leões, ursos, quase que diariamente, para nós vencermos. Porque em dado momento da nossa caminhada vai aparecer alguns Golias por aí. E se você não enfrentar ursos e leões, você não vai ter firmeza, confiança de que Deus lhe dará vitória contra Golias. Tudo é uma questão de processo. O salmista no Salmo 103 ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por amor à humanidade, o Cristo que perdoou os nossos pecados, é o mesmo Deus que também restaurou casamentos. Talvez o seu casamento foi restaurado por Deus. Ele te libertou de vícios, Ele te libertou de problemas de ordem emocional, psicológicas. Ele te arrancou do leito. Talvez você tomava medicamentos aí de tarja preta, vivia sob medicamento, efeitos de medicamentos. Hoje você tem paz, dorme a noite toda, o sono dos justos tranquilo. O Deus que livrou o seu filho das drogas, o Deus que arrancou a tua família da idolatria, o Deus que te tirou, você que praticava o ocultismo, servia diretamente às obras das trevas, Deus tirou de lá. Esse mesmo Deus que operou em nós e na nossa casa, é o Deus que nos dará vitória contra o Golias que está à nossa frente. Não se esqueça do que Ele já fez por você. Não invalide as promessas dEle, mas também não invalide o que Ele já fez cumprir na sua vida. É por isso que Ele fala em sua palavra: Israel, lembra que eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Eu sou o Deus que guiei vocês pelo deserto. Enviei pão do céu, água da rocha, nuvem para proteger do sol escaldante, coluna de fogo para aquecê-los à noite. O mesmo Deus que operou na sua vida há meses, há anos atrás, é o Deus que está contigo hoje, estará todos os dias. Não se esqueça de agradecer pelo ar que você respira. Você que teve familiares vítimas da Covid, que ficaram entubados, dependendo de um respirador mecânico, ou talvez alguém dentre nós.
E agora vocês têm aí liberdade para respirar, pulmão sadio. Você pode adorar a Deus pela saúde, pela restauração, pela cura, pela proteção, pelo sangue de Cristo, pelo teu nome está escrito no livro da vida, pela salvação da tua casa, por essa tarde abençoada na presença do Senhor, pelo Espírito Santo avivando a nossa alma. Tem motivo para adorar a Jesus Cristo por um instante aqui? Tem motivo, igreja? Não se esqueça de tudo que Ele já fez. A nossa tendência humana é reclamar do que aparentemente falta e deixar de agradecer por aquilo que nós temos. Não se esqueça que o Deus que nos prometeu, Ele cumpre a cada dia a sua promessa sobre nós. Primeiro passo para derrubar o gigante. Primeiro passo para derrubarmos o gigante: não deixar o inimigo ditar as regras. Segundo, não dê ouvidos a conselhos adversos. Terceiro, você deve reconhecer, você deve sempre estar lembrando do que Deus já fez por você. Quarto e penúltimo passo: a Bíblia Sagrada diz que Saul então olha para Davi, cheio de coragem, decide autorizar Davi a lutar com Golias. Mas o que ele faz? Ele tira a sua armadura e coloca a armadura em Davi. E o texto diz bem assim, chega a ser engraçado, né? A gente vai imaginar, diz que Davi vestiu a armadura de Saul, muito alto, Davi pequenininho, que ele não dava conta de dar um passo, diz o texto. Ele não dava conta de caminhar, porque ele não era acostumado com aquilo, e não era também o seu manequim, o seu tamanho. Ele não conseguia se deslocar, sair do lugar. Saul acho que olhou assim e falou: eu vou fazer uma bondade para a família, né? Vou colocar armadura para ver se conserva alguma coisa para o sepultamento. Mas Davi não conseguiu sair do lugar. Quarto e penúltimo passo: quer derrubar o gigante? Quantos querem derrotar o gigante aqui? Use as armas que Deus lhe deu. Use as armas que Deus lhe deu. Não tente lutar com as armas do outro. Não tente imitar o outro. Deus não precisa de dois pastores Marcelo Pantoja. A digital do pastor Marcelo é diferente da digital de quase 8 bilhões de habitantes no mundo hoje. Deus não nos fez em série, nós somos individuais, com todas as fraquezas, limitações, tudo aquilo que hoje eu preciso e dependo da graça de Cristo, mas Ele só quer um Sérgio André dos Santos sobre a face da terra. Seja você mesmo, e não é você em si que vai derrubar, é o Deus a quem você serve, a quem te arregimentou. Lute com as armas que Deus lhe deu. Pastor, a fé é pouquinha, é o suficiente para Deus pegar e realizar o milagre que tanto você precisa. A mulher disse para Eliseu: não tenho nada em casa. Ele disse: tem alguma coisa. Ela só tem um pouquinho de azeite e uma botija, é o suficiente. Pega vaso emprestado, fecha a casa e vai enchendo aí. É a partir do que você tem que o milagre acontece. É a partir do que você tem. Às vezes a gente fala: eu vou lá buscar aquilo porque o pregador, o cantor, a igreja. Não, é a partir do que nós temos. Tem temor no coração, tem reverência, reconhece a grandeza de Deus, a dependência total dele, é o suficiente para realizar milagres. Discípulos, apóstolos, o que vocês têm aqui? Senhor, no deserto tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes, é o suficiente. Organiza tudo, de 50 em 50, assentados, de 100 em 100, organiza, porque Deus não opera no meio da bagunça. Organiza tudo. Jesus abençoou os pães, deu para os apóstolos, eles começaram a distribuir para a multidão. O milagre sempre será a partir do que nós temos. A partir do que nós temos. Então não queira lutar com a armadura de Saul. Capítulo 15, 2 capítulos anteriores, mostra que Deus já tinha rejeitado Saul. Já tinha rejeitado Saul. E Davi vai lutar com as armas de alguém que está rejeitado por Deus? Não, não. Use aquilo que Deus lhe confiou. Quem está entendendo essa palavra nessa tarde? Use aquilo que Deus lhe confiou. Pastor, eu gosto de orar no monte. Amém, irmão, continua orando no monte. Pastor, eu gosto de orar em casa, de madrugada. Ore de madrugada. Eu oro à tarde, eu oro de manhã. Eu gosto de jejuar o dia inteiro. Eu jejuo só a parte da tarde. Meu irmão, use as armas que Deus lhe deu. Use as armas que Deus lhe deu. Davi tira aquela armadura, vai no ribeiro,
pega 5 pedras, coloca na capanga, na funda. Tem nordestino aqui, irmão? Meus pais são nordestinos, eu não sou não, mas eu fui criado também no interior. Dirigi igreja no interior também. Colocou as pedras na capanga, pegou um badog, não foi não, foi uma funda, né? Mas seria o primo do nosso estilingue aqui. E foi então em direção ao vale, preste atenção nisso. Há um vale entre os 2 exércitos, o vale do Carvalho ou o vale de Elá. Ele desce ao vale, uma depressão. Israel estava da parte de cima assistindo o combate, tanto o exército israelita como o exército filisteu. E Davi desce. Aqui que diz o texto, diz que Golias, quando observa Davi, começa a zombar de Davi. Por acaso eu sou um cachorro para você vir me tanger com um pau? Que ele estava com um cajado na mão. Eu sou algum cão, um cachorro? Eu vou te destruir, eu vou acabar com você. Aí Davi disse o seguinte, o último passo: tu vens a mim com espada, lança, escudo, escudeiro, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Último passo, irmãos, último passo: confie a vitória nas mãos de Deus. Confie a vitória nas mãos de Deus. O texto diz que Golias corre ao encontro de Davi. O que Davi fez? Se fosse o Sérgio André dos Santos, subiu o morro correndo. Davi corre ao encontro de Golias. Ele estava no vale, preste atenção, vou encerrar. Ele estava no vale. A luta sempre será no vale. Vale na Bíblia é lugar de morte, vale da sombra da morte. Vale na Bíblia é lugar de tentação, vale de Soreque, Juízes 16, onde Sansão foi tentado. Vale na Bíblia é lugar onde nós somos furtados, espancados. Aquele trecho de Lucas 10, em que alguém desce de Jerusalém para Jericó e é surpreendido ali, era um trecho chamado Vale da Sombra da Morte. Ninguém viajava sozinho, viajavam em caravanas, e o homem foi espancado, subtraíram os seus bens, deixaram ele quase morto. Vale na Bíblia é luta, é peleja, e eles estavam no vale. Talvez você esteja passando um momento de vale. No vale as árvores são enormes, o monte está distante. No monte a gente olha para a vegetação do vale, parece rasteira, porque estamos no alto. Vale é momento de luta, escurece mais rápido no vale, é um lugar frio, úmido. Mas Davi decidiu lutar no vale, porque o povo de Deus não é um povo covarde, não é um povo que amedronta-se por alguma ameaça do inimigo. Estamos no vale, estamos, mas temos a promessa: ainda se andarmos no vale da sombra da morte, tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tenho uma palavra profética aqui para dar, aqui, pastor Marcelo. Eu não estou dizendo que você não vai passar por luta, seria mentiroso, e eu não sou. Você vai enfrentar muitas lutas, mas o vale que você está passando hoje, olhe para mim, esse vale que você enfrenta hoje, ele acaba hoje, diz o Senhor. Esse vale acaba nessa tarde, ele acaba hoje, porque o gigante vai cair nesse vale, e nós vamos sair daqui com a cabeça de Golias, para triunfar com a nossa vitória. Xalamandaira mandagaçou. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui. Golias corre, Davi corre também ao encontro. Davi pega a pedra, gira a funda e lança. Golias estava com a armadura e com o capacete. A pedra foi na fronte de Golias, na testa. Golias está indo em direção a Davi. Questão de física, irmãos, não sou da área, mas isso aqui é simples. Se eu estou correndo daqui para lá e levo uma pancada na testa de lá para cá, eu caio para frente ou para trás? Caio para frente ou para trás se eu levo a pancada aqui? Para trás. O que diz o texto? Davi caiu com o rosto Golias caiu com o rosto em terra. Presta atenção, está no texto. Golias está indo ao encontro de Davi, leva a pedrada, a tendência é cair para trás. Ele cai com o rosto em terra. Já tem crente aí que pegou já. Quem derrubou Golias? Quem derrubou Golias? Não foi a pedrada de Davi que derrubou Golias.
Davi só lança pedra, quem derruba gigante é Deus. Crente só lança pedra pela fé, quem derruba gigante é Deus. Crente só lança pedra e Deus derruba a enfermidade. Deus derruba os demônios que atormentam o casamento. Deus derruba os demônios que estão tentando escravizar filhos. Deus derruba o gigante que tenta desprezar a família. Deus derruba. É por isso que está caindo nessa tarde todo Golias que se levanta contra Davi nesse lugar. Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. Adore, vou adorar por um instante. Adore, adore. Se o Espírito lhe inspirar, fale em outras línguas. Glorifique, deixe as lágrimas rolar na face. Vai adorando, eu já vou orar. Cantarei quão grande é o meu Deus. Já está com a pedra na funda, se prepara. Vamos lançar já já. Golias vai cair. É o meu Deus, eu cantarei por gerações. Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Adore, 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 já vou orar por vocês, adore, adore. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Adore, adore, adore. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Ele é grande e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome Ele é. Aleluia. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. É o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Ele é grande e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, maravilha, aleluia. Coloca a pedra na funda aí, coloca a pedra na funda agora, pela fé. Nós vamos derrubar agora, fazer o que nos cabe, e Deus vai derrubar esse gigante. Repita assim comigo: Deus vai derrubar o gigante que me afronta nesta tarde. Você crê, você crê, você crê, você crê, você crê? Senhor Deus, poderoso é o teu nome, exaltado é o teu nome. A sua palavra produz fé, a sua palavra santifica, a sua palavra alimenta, a sua palavra guia, a sua palavra é revelação para nós. Manifesta a sua graça, Pai, em nós. E através, meu Deus amado, do teu evangelho, da tua palavra, alcança esse casamento, o marido, a esposa, alcança o filho, alcança os pais, alcança aquele que está no leito agora. Enquanto lançamos as pedras, que Golias caia por terra. Ele não é maior do que o poder de Deus, ele não é maior do que a igreja, ele não é maior do que o nome de Jesus, ele não é maior do que a ação do Espírito, ele não é maior do que a nossa fé, a nossa devoção a Ti. Enquanto os Teus servos derramam lágrimas e oram, enquanto os Teus servos sentem o poder desse
esse evangelho vivo vai mudando agora todo o quadro espiritual, vai mudando toda a situação, vai fazendo o juiz deferir aquela petição, aquele pedido, vai revogando aquela causa contrária ao teu servo. Entra na prisão, entra nessa casa, entra nessa família, entra nessa peleja, determina todas as coisas agora, enquanto os teus servos oram. Derruba Golias, derruba Golias, derruba Golias para a glória do seu nome. É o meu Deus.